tudo bem? Então, vamos ao nosso segundo episódio de hoje. Lembrando um pouquinho do que nós falamos no episódio número 1, nós falamos sobre vozes protagonistas, ou seja, aquelas vozes que realmente fazem diferença naquele momento, naquele local ou naquele grupo, no qual elas fazem parte. Nós usamos o texto de Marcos capítulo 1 a partir do versículo 9. Por que esse texto? Porque é um texto que relata algo muito interessante. Jesus está ali então pronto para o batismo, é o local do seu batismo, no Rio Jordão, e acontece algo interessante. Ele está cercado de muitas pessoas, está cercado de muitas vozes. E vozes que perguntam, vozes que têm muitas dúvidas, vozes que muitas vezes estão dizendo alguma coisa ou estipulando alguma coisa sobre ele, ou duvidando quem de fato é esse homem que está indo ali até João Batista para ser batizado. Mas existem momentos especiais ali. No episódio passado nós falamos que uma voz chamou a atenção dele. Foi a voz que no momento em que o céu se abre, essa voz se dirige a ele e fala: "Este é o meu filho amado em quem tenho prazer". Ou seja, uma voz positiva, uma voz que chega para ele e determina, que afirma em primeiro lugar que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, que ele é a promessa. Essa é a verdade desse texto. Só que essa verdade também mostra o quanto que Jesus ele é importante, independente daquilo que ele tenha que fazer. Ou seja, ele já era importante antes de uma lista de coisas, de tarefas, de situações que ele teve que desenvolver enquanto ele esteve aqui. Ele era importante para Deus antes mesmo do que, por exemplo, multiplicar os pães, ressuscitar Lázaro, do que fazer todos os milagres. Porque para muitas pessoas ele é importante pelo que ele fez, ok? Ou o que ele iria fazer, o que ele poderia fazer naquela época. Mas para Deus ele era importante por quem ele era. E isso é positivo. Essa voz protagonista tem que ter esse caráter de fazer uma diferença aonde ele está, de mostrar que o mais importante são pessoas e não tarefas e não coisas. Ou seja, as pessoas têm sua devida importância relacionada a isso. E agora, nesse episódio 2, eu queria falar para vocês uma outra característica, porque depois que ele ouve essa voz, ele também tem uma outra voz que se destaca ali naquele local. É a voz do Espírito Santo de Deus. E a voz do Espírito Santo de Deus o impele, o dirige, o empurra para o deserto. E no deserto, como não poderia ser diferente, porque é um lugar de desconforto, é um lugar que o clima é instável, é um lugar onde não tem nenhum tipo de ambiente agradável. Ele está ali naquele local, ele passa um grande tempo ali, 40 dias, e depois ele então desafiado. Ele é desafiado pelo infeliz, pelo inimigo de nossas almas. E ao ser desafiado, ele combate esse infeliz. Ele usa vozes protagonistas para combater isso. Agora, o que me chama a atenção é que ele estava ali porque o Espírito Santo o impeliu para que ele estivesse ali. Ou seja, ele só foi lá porque houve uma voz na qual ele confiou o bastante para ele estar ali. Então ele não questionou por estar ali. Ele não entrou em contenda com Deus, ou brigando com Deus, ou discutindo com Deus, ou exigindo de Deus nenhum tipo de comportamento diferente, porque ele sabia que ele estava ali, porque foi o Espírito Santo de Deus que o colocou ali. E aí entra essa voz que eu queria destacar com vocês, que é a voz que transmite confiança. A voz protagonista, ela é uma voz confiante, ou seja, quem fala é alguém que realmente tem uma propriedade vinda do Senhor. Quando dá uma palavra com propriedade das Escrituras. Então isso faz uma total diferença. A voz do Espírito Santo deu total segurança ao Senhor Jesus dele estar ali, porque ele tinha que estar ali. Então ele estava naquele local, ele marcou diferença naquele local. Não foi uma situação simples, foram 40 dias sem alimentação. Foi um tempo de muita complicação, onde o inimigo tentou de todas as maneiras, depois mais para frente nós vamos falar sobre isso, tentar tirá-lo do foco, mas ele estava seguro da voz que havia encaminhado ele até ali naquele local. Então ele chega naquele local, ele enfrenta seus desafios, porque ele sabe quem foi que colocou ele ali. E é isso que eu queria dizer para você, tirar como lição para hoje, entendeu? Para esse episódio nosso.
As vozes que ouvimos precisam ser vozes confiantes. As vozes precisam vir da palavra de Deus. As vozes precisam ser de Deus, para a gente realmente ter a convicção daquilo que nós estamos fazendo ou daquilo que nós somos e de onde nós estamos. Agora, como vozes protagonistas, que as pessoas tenham total certeza e convicção daquilo que você fala, daquilo que você ensina, daquilo que você aconselha, que você orienta, que você realmente possa fazer uma grande diferença na vida de alguém. É como eu disse no episódio número 1, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos fazer uma diferença muito grande e vamos usar os meios possíveis para isso. E se o meio é você usar os seus grupos de Instagram, seus grupos de WhatsApp, ou seja, é quem estiver seguindo você, quem estiver ouvindo você, possa ouvir de você algo que realmente faça diferença para a vida dele naquele momento. Tem muita gente vivendo situações adversas, precisam ouvir vozes protagonistas e que seja uma voz confiante, seja uma voz de confiança. Então esse é o nosso desafio para esse episódio aqui. Uma voz protagonista é uma voz confiante, que transmite confiança, da mesma forma que o Senhor Jesus se sentiu confiante na voz do Espírito Santo de Deus, o levando até onde o levou e dando a ele toda a força suficiente para ele enfrentar o que ele enfrentou. Que você seja uma voz protagonista, que você encaminhe também pessoas para uma vitória, para algo positivo e para uma grande diferença na vida dele. Então que Deus abençoe e até o nosso próximo episódio.